que esta apresentação é uma apresentação que se baseia nos documentos oficiais do programa, mas, em termos de conteúdo, pode e deve ser encarada como um material ou uma informação que é complementar àquilo que são as informações que constam dos documentos oficiais e dos quais não é dispensada a leitura. Portanto, para entidades que queiram realmente candidatar-se ao programa, é importante que possam consultar os vários documentos oficiais em função da ação à qual se pretendam candidatar, mas desde logo deixa indicação, o Guia Erasmus+, o convite para 2024, os handbooks ligados à mobilidade convencional, ao ICM, ligado ao modelo de financiamento por via de lump sums para o K2, e ainda, caso tenhamos alguém interessado nessa ação, o call específico para as universidades europeias. Bom, como eu disse, o tempo não é muito e, portanto, avançaríamos rapidamente para, então, aquilo que é a estrutura da ação. Eu sei que é uma sessão que será um pouco exigente, não tanto ao nível da substância daquilo que vamos aqui apresentar, porque não é possível em 2 horas apresentar com muito detalhe cada uma das ações, mas em termos de diversidade de ações, como podem ver, a estrutura da ação que propomos é esta. Portanto, teremos uma primeira parte, uma breve parte de enquadramento daquilo que é o programa, nomeadamente no âmbito do ensino superior, e depois falaremos das opções que estão ao dispor das instituições de ensino superior e de algumas outras entidades em função do tipo de ação no âmbito da ação-chave 1, mobilidade, e, se tudo correr bem, faremos uma breve pausa de 5 minutos para depois avançarmos para a ação-chave 2 e a ação Jamonet. Então, muito rapidamente, há muitas pessoas que já terão visto este slide, ele não é novo, de qualquer maneira também não está desatualizado e, portanto, nós fazemos questão de o partilhar, principalmente para as pessoas que vão chegando ou que chegaram mais recentemente aqui à gestão dos projetos no âmbito do Erasmus+. O programa Erasmus+, é o programa da União Europeia para a Educação, Formação, Juventude e Desporto, que são consideradas áreas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional dos cidadãos europeus e que visam reforçar algumas das grandes prioridades da Europa para esta fase de 7 anos, 2021-27, nomeadamente o reforço da identidade europeia, a garantia de um crescimento que é sustentável e continuado e também a garantia de que a Europa pode prosperar com mais emprego e mais coesão social. Como é que o programa se propõe contribuir para esta missão? Através do financiamento de projetos, e os projetos, como teremos tido a oportunidade já de ver no slide anterior, dividem-se essencialmente em 2 tipos de projetos ligados à mobilidade individual para a aprendizagem, ou seja, trânsito de pessoas no espaço europeu e também no espaço global, e projetos de cooperação, onde o objetivo primordial é promover a aproximação, a interação e a colaboração entre instituições de diferentes países e muitas vezes, se possível, de diferentes setores. O que é que o programa permite? E aqui, passando da dimensão das instituições para os indivíduos, acima de tudo, o que o programa permite são experiências de aprendizagem numa perspectiva prática ou teórica, não define um limite de idade para a participação nas suas atividades, mas, como é óbvio, em função do tipo de setor ou de projeto que tenhamos perante nós, podemos falar de indivíduos com diferentes idades ou com diferentes ligações aos setores da educação, formação, juventude e desporto, mas sempre uma experiência de aprendizagem que é de dimensão transnacional. Isto porque o programa crê, e nós, agências nacionais e Comissão Europeia, também queremos, e queremos no sentido de querer, de acreditar que a possibilidade de evolução e o potencial que cada pessoa tem pode ser desenvolvido por via das experiências que o programa proporciona, uma vez mais em prol de uma sociedade europeia que seja mais aberta, mais próspera e mais inclusiva. O programa tem a definição que vimos e para esta fase de 7 anos sustenta a sua ação definindo 4 prioridades transversais que são de resto também prioridades comuns a vários setores ou a várias áreas de intervenção daquilo que é o projeto europeu. São estas 4 prioridades, uma em matéria de inclusão e diversidade, onde o programa pretende tornar-se mais acessível e mais diversificado no tipo de instituições que acolhem nos seus projetos, mas também no universo de pessoas que podem participar nas atividades desses projetos. Um programa que quer promover a transformação digital no espaço europeu e, se possível, contribuir para essa transformação digital no espaço global. Um programa que tem a preocupação do combate às alterações climáticas e, portanto, tem ou pretende implementar medidas de cariz ambiental e que permitam que o programa mantenha e faça crescer a sua atividade de forma sustentável. E, por último, principalmente nos dias que correm, é uma questão muito atual, permitir que, ou proporcionar, ou garantir
que tem contributos ativos naquilo que é o aumento da participação das pessoas na vida pública e na vida democrática. Sem aprofundar muito, e desde logo deixo a indicação de que estes materiais serão depois disponibilizados a todos os participantes depois da sessão, em matéria de inclusão e diversidade, o que o programa tem previsto para esta fase e tem vindo a implementar isso de forma gradual é desde logo a diversificação de experiências que permitem em termos de mobilidade, e isto com esta diversificação permite o acesso de mais pessoas, de públicos mais diversificados às atividades que financia. Tem uma política de discriminação positiva para determinado tipo de públicos que estejam identificados como sendo públicos desfavorecidos, e este desfavorecimento deve ser, ou melhor, tem um enquadramento que é definido a nível nacional. Existe também um documento onde estão previstos os perfis que podem ou não ser considerados desfavorecidos. Quer financiar projetos e financia projetos que de alguma forma ainda se dirijam a esta intenção de tornar a sociedade europeia mais inclusiva e mais diversa, e isto falo através das ações do KA2, e é um programa inclusivo porque permite a estudantes de todos os níveis e áreas de estudo o seu acesso ou o acesso às suas atividades. Em termos de transformação digital, ao nível do ensino superior, que tem vindo de forma gradual a garantir um processo de transição digital, de desmaterialização de processos, por via do exemplo do Erasmus e do Hot Paper, mas desde logo tem também introduzida desde a época da pandemia, e aí antecipou-se um pouco esta introdução, que já era uma intenção na fase anterior, até 2020, mas com a pandemia da Covid-19, antecipou-se a possibilidade de associar um período de atividade virtual àquilo que é a mobilidade tradicional do programa, que é uma mobilidade física e que prevê e pressupõe uma experiência de imersão numa cultura, numa instituição, num país diferente daquele que é o país de origem. Mas hoje em dia todas as atividades de mobilidade, sejam elas de que formato e duração forem, podem ter uma componente virtual associada, e portanto isto também faz parte do processo de transformação digital para o qual o programa quer contribuir. Desde logo também uma definição de prioridade naquilo que é a capacitação digital das instituições do ensino superior e no desenvolvimento de competências digitais dos públicos deste setor. Falamos dos estudantes, mas também do pessoal docente e não docente das instituições, e, uma vez mais, também recorrer aos projetos do KA2 para, de forma muito criteriosa, poder financiar projetos ou iniciativas de projeto que prevejam esta transição digital, que permitam às instituições tornarem-se mais aptas do ponto de vista tecnológico, que permitam também à Europa funcionar cada vez mais num contexto digital de forma eficiente. Avançando para a terceira prioridade, ambiente, clima e sustentabilidade, desde logo esta prioridade está intimamente ligada à anterior, porque quando falamos em desmaterialização, estamos também a falar em diminuir aquilo que é a nossa pegada carbónica enquanto indivíduos, mas também enquanto participantes no programa, e o programa tem também incentivos tem incentivos e tem enquadramentos que vai implementando para, de algum modo, conduzir as instituições a desmaterializarem todos os seus processos no âmbito da gestão dos projetos Erasmus para o ensino superior. Tem vindo a desenvolver várias ferramentas digitais para permitir esta desmaterialização, desde logo Erasmus mais App, mas também aquilo que é o projeto Erasmus Without Paper, que não vamos aqui abordar em detalhe. E tem também, noutro âmbito, incentivos àquilo que são deslocações alternativas à viagem de avião, que, como sabemos, é altamente poluente, e, uma vez mais, também sustenta-se ou investe naquilo que são os projetos da Ação-Chave 2, projetos para a cooperação, para a inovação, cooperação para a inovação e desenvolvimento e partilha de boas práticas. Tem também, tem tentado financiar projetos que se foquem naquilo que é este processo de alteração de comportamentos individuais, de estilos de vida, de hábitos de consumo dos cidadãos europeus em geral. Uma quarta prioridade, que é a participação ativa na vida democrática, desde logo o reforço da identidade europeia, a exploração e a divulgação daquilo que é o património comum dos países que participam plenamente no programa, e que são 33, a defesa desses valores comuns, mas também, de alguma forma, um investimento grande naquilo que é o setor da juventude, na sua aproximação aos decisores políticos. Nós não vamos abordar o setor da juventude aqui, mas naquilo que é o programa no seu todo, este setor tem uma relevância grande e, enfim, é pelos jovens que esta participação, este aumento de participação deve, acima de tudo, começar a ser estimulado, porque são
de facto, o futuro da nossa sociedade. Uma vez mais, recorrendo aos projetos da Ação-Chave 2, financiar projetos que tenham esta preocupação, que tentem promover ou criar condições para mais oportunidades e compromissos cívicos, e, por isso mesmo, tem aqui, nesta quarta prioridade também, uma das suas principais linhas orientadoras. Passando do geral para o particular e em concreto no que diz respeito ao ensino superior, para esta fase de 7 anos, mas principalmente até 2025, o programa pretende contribuir para aquilo que são alguns dos grandes objetivos do setor, desde logo permitir que as instituições de ensino superior do espaço europeu tenham uma presença ou uma cadência de cooperação que seja regular, estruturada e estratégica. Que sejam também, que o programa permita a essas instituições, que são e serão, naquilo que é a sociedade europeia que se pretende, elementos centrais, ou espaços centrais na sociedade, as instituições de ensino superior, dá-lhes capacidade ou competências para que possam, por via daquilo que são os seus processos de ensino, daquilo que seja a sua oferta curricular, os seus projetos de investigação, permitam às instituições criarem soluções de resposta ou respostas àquilo que são os grandes desafios societais com que nos deparamos hoje em dia na Europa e no mundo. Mas também, cada vez mais, promover abordagens inclusivas, não só nas atividades que financia, mas também ajudar, ou melhor, tornar mais óbvia a necessidade que as instituições têm de participar nesse processo de inclusão, e isso nós podemos ir vendo de forma crescente. Nós, deste lado que gerimos os projetos, percebemos que a participação de pessoas que são consideradas como tendo uma desvantagem, que à partida tradicionalmente não participariam em anos anteriores nas atividades do programa, começam cada vez mais a participar, e isso é muito positivo e de alguma forma vem de encontro a esta prioridade de tornar o programa mais inclusivo para o ensino superior. Promover uma cultura de excelência naquilo que é a qualidade, uma cultura de excelência naquilo que é a formação de académicos, e por isso investir, seja por via dos projetos que financia em termos de cooperação, mas também por via das mobilidades, investir no desenvolvimento de competências pedagógicas, de competências para a inovação e desenvolvimento curricular no mundo académico e, portanto, na comunidade académica que está ligada ou que de alguma forma pertence às instituições que participam no programa. E por último, como já foi referido, apoiar a capacitação digital do ensino superior por via das instituições e também promover o desenvolvimento de competências digitais nos indivíduos que estão ligados ao setor. E, portanto, o programa tem como prioridade tornar-se um programa mais interligado, mais inovador, mais inclusivo, que promova a excelência e que seja também mais digital. Como públicos-alvo, principalmente, temos os estudantes do ensino superior, os professores e docentes do ensino superior, o pessoal não docente das instituições e ainda formadores e profissionais das empresas, ou seja, especialistas. Mas, como nós percebemos, ou como vamos perceber, e como muitos de vós já saberão, o programa não aceita candidaturas individuais. Embora tenha para o ensino superior a definição muito clara destes públicos, naquilo que são as atividades que promove, e em alguns projetos de cooperação, como é óbvio, podemos ser um pouco mais abrangentes no tipo de públicos que podem participar. O que é facto é que o programa, por mais direcionado que seja para determinados indivíduos, ele não permite a apresentação de candidaturas individuais. E, portanto, isto significa que uma instituição, para chegar a uma fase em que tenha um projeto aprovado e um contrato assinado e, portanto, o financiamento atribuído, há todo um processo de credenciação que não vamos aqui apresentar em detalhe, mas desde logo a maior parte das instituições aqui presentes, se não todas, já terão passado por este processo. É preciso criar uma identidade europeia, ou melhor, gerar credenciais institucionais que nos permitam depois ter acesso a todas as ferramentas ou plataformas da Comissão Europeia. É preciso criarmos a nossa identidade enquanto organização e que nós designamos de OID, caso falemos dos projetos descentralizados, ou seja, dos projetos ou das ações que são geridas pela Agência Nacional, mas também podemos ter que criar, e muitos de vós têm isso presente, porque também usam essa identidade para outro tipo de projetos, nomeadamente na área da investigação. Caso as ações sejam centralizadas, a OID não se aplica, aplica-se sim aquilo que nós conhecemos como sendo o PIC. Não vamos detalhar isso, isto é apenas um slide que está muito completo e bem estruturado e que, como costuma dizer o meu colega Henrique Quintino, nos foi emprestado pelos colegas ao ver do ensino escolar e, portanto, desde já um agradecimento para os nossos colegas da equipa do ensino escolar, e que, para além desta criação de identidade e desta validação da instituição, depois têm também que ter presente que o programa, podemos ter uma instituição que cumpre os critérios de elegibilidade, podemos ter uma proposta que é muito boa, mas também temos que garantir que temos condições financeiras e operacionais para levar a cabo o projeto.
e, portanto, isto depois serão dados que podem desde logo consultar em alguns dos documentos oficiais, mas que depois nas sessões de apoio mais específico que faremos ainda este mês e no início do próximo, poderão também depois com mais detalhe perceber em que é que isso consiste. Então, pegando naquilo que é a oferta que o ensino superior tem no âmbito do Erasmus, podemos desde logo assumir três tipos de candidatura. Ou seja, temos algumas ações em que a candidatura é meramente institucional e que na fase de candidatura ou na submissão de formulário não se exige que a entidade beneficiária ou candidata identifique os parceiros com os quais vais trabalhar e mesmo que isto não aconteça, atenção, deixo aqui a indicação, todos os projetos Erasmus têm uma componente transnacional. Quer a candidatura nos exija a identificação de parceiros ou não, nós temos que assegurar que vamos tê-los, porque o trabalho que vamos realizar será sempre de âmbito transnacional, ou seja, a nossa instituição não trabalha nunca de modo isolado e muito menos limitado ao espaço nacional. Mas, portanto, temos um tipo de candidaturas que são meramente institucionais e que funcionam, enfim, de forma isolada por parte da instituição. Podemos pegar no exemplo daquilo que é a mobilidade tradicional ou a ação K131. Temos depois candidaturas que são candidaturas de consórcio, onde, como o próprio nome indica, existe uma entidade coordenadora que lidera um grupo de instituições que vão todas elas ser beneficiárias do projeto, ou seja, todas receberão financiamento, mas neste caso o consórcio é meramente nacional, ou seja, os nossos parceiros serão nacionais. Podemos ver isso mais à frente. E por último, teremos candidaturas em parceria que pressupõem que nós lideramos como coordenadores ou seremos parceiros de um grupo de instituições, mas esse grupo é um grupo internacional, ou seja, nós podemos até ter parceiros do nosso país, mas teremos que garantir uma participação mínima de outros países e de instituições desses mesmos países. E, portanto, quando falamos nisto, como eu referia, a candidatura institucional, podemos desde logo associá-la à ação K131 ou à ação K171, que veremos já a seguir, mobilidade para o espaço europeu K131 ou mobilidade para o espaço global K171, as candidaturas em consórcio que pressupõem uma acreditação prévia, ou seja, o consórcio só pode ter acesso a financiamento se for previamente acreditado e essa acreditação prévia ou certificação acontece na habitação K130, que não tem financiamento associado, é meramente para certificação, e uma vez atribuída essa certificação, então podemos avançar também para as ações K131 ou K171 em formato de consórcio. E a grande diferença entre o que vemos nesta linha e a linha de cima é que enquanto na linha de cima o beneficiário e, portanto, quem recebe a subvenção de projeto é meramente o candidato, no caso da linha de baixo, quem recebe a subvenção será um grupo de instituições lideradas por um coordenador, que é normalmente quem apresenta, é quem apresenta e submete as candidaturas. Ainda nesta linha de consórcio, mas que está um pouco fora da lógica de consórcio, porque não é nacional, isso depois poderemos ver mais à frente, surgem os intercâmbios virtuais, que é uma ação que foi introduzida já nesta fase do programa, que nós não temos explorado muito, mas hoje vamos dar aqui algumas informações sobre a mesma. Por último, a ação de candidatura em parceria ou parceria internacional, que é, como referi há pouco, aquela que se aplica a todo o tipo de projetos de cooperação, falemos de parcerias de cooperação, parcerias de inovação ou parcerias de excelência, e que temos aqui depois dentro de cada uma destas categorias o tipo de projeto que pode ser realizado no âmbito de cada uma das mesmas. Deixar apenas uma indicação naquilo que são as parcerias de inovação. Nós temos ali uma referência aos projetos de forward looking, mas este ano não foi aberto, ou pelo menos até agora não está previsto a candidatura para esta ação, e isso poderá ser confirmado também por via do guia do programa. De qualquer maneira, ela fica aqui porque pode voltar a qualquer momento. Ainda uma última distinção, para que se perceba que o que temos aqui sombreado, ou que temos a cor rosa, nomeadamente as ações K130, 131, 171, K220 HED, são ações descentralizadas, geridas pela Agência Nacional e para as quais, então, todos os candidatos têm que ter uma OID. Nas restantes ações do K2, que estão a cinzento, falamos de ações centralizadas, que são geridas a partir de Bruxelas, diretamente pela agência responsável, que é a Agência Executiva para a Educação e Cultura. Neste caso, para a candidatura a este tipo de ações, têm que ter as instituições não uma OID, mas sim um PIC. E, portanto, a lógica deste tipo de identificações é exatamente a mesma, mas cada uma é gerida a partir de plataformas diferentes, como a maior parte de vós saberá. Dentro da mobilidade individual, então, começando por aquilo que é
a acreditação para consórcios, como eu referi há pouco, a ação KPA 130. Esta ação não tem financiamento associado, é uma ação de certificação e que, uma vez concedida essa certificação, permitirá a um grupo de instituições, todas elas do mesmo país, neste caso um consórcio nacional, candidatar-se a financiamento enquanto por via de um projeto multibeneficiário, ou seja, onde o dinheiro é distribuído por todos os parceiros do consórcio, poderão candidatar-se, tendo esta certificação, a projetos de consórcio ao abrigo da ação KPA 131 ou ao abrigo da ação KPA 171. Deixamos aqui algumas indicações interessantes, caso tenham dúvidas, fica um e-mail de contacto, mas, acima de tudo, alertar para o facto de termos o prazo de candidatura a esta ação para consórcios até ao próximo dia 20 de fevereiro. Numa breve caracterização, este consórcio tem que ter um mínimo de 3 parceiros, sendo que desses 3 parceiros, 2, no mínimo, têm que ser instituições de ensino superior. Por norma, todos são instituições de ensino superior, sendo que uma delas é coordenadora e, portanto, assume a parte de gestão administrativa e financeira do projeto perante a agência e perante a Comissão Europeia. De qualquer maneira, o programa e as regras de ação permitem que essa coordenação possa não ser assumida por uma instituição de ensino superior, e temos alguns casos, nomeadamente ao nível da ação KPA 171, mas sim por outro tipo de entidade que fica apenas responsável por gerir o processo ou o projeto do ponto de vista administrativo e financeiro. Atenção, estas instituições que não sejam instituições de ensino superior podem participar enquanto coordenadores, mas não podem ser entidades de envio, o que significa que as bolsas de mobilidade que o consórcio receba têm que ser apenas direcionadas para instituições de ensino superior. Todos os parceiros, portanto, já referi, qualquer tipo de entidade pode assumir a coordenação, só as instituições podem enviar. Este consórcio é uma réplica daquilo que... um projeto de consórcio não tem diferença face a um projeto institucional e, portanto, um consórcio, uma vez aprovado no KPA 131, pode ter acesso à mobilidade de estudantes para estudos, para estágio e mobilidade pessoal para missões de ensino ou de formação e ainda programas intensivos mistos. No KPA 171, exatamente a mesma coisa, à exceção dos BIP, ou programas intensivos mistos, que apenas estão acessíveis à ação KPA 131. Se for dada a acreditação, ela será válida até 2027. Aqui, como tentámos, ou como tentei explicar há alguns slides atrás, os parceiros têm que ser todos identificados em sede de candidatura. Isto significa que têm que ter já a OID gerada e atualizada, que as candidaturas para a acreditação podem ser feitas em simultâneo com uma candidatura a financiamento, ou seja, imaginemos que este ano decidimos que queremos trabalhar em consórcio, vou pegar um exemplo antigo que já usei muitas vezes, imaginemos que queremos um consórcio de escolas de enfermagem e que ainda não está acreditado esse consórcio. Se quisermos pedir a certificação para este ano e pedir também o financiamento já para este ano, isso é possível. O que vai acontecer é que o financiamento só será concedido a esse consórcio caso a certificação seja previamente atribuída. E, portanto, por várias razões, mas também por aquilo que referi, é importante que, neste caso, caso as candidaturas sejam simultâneas, façam a primeira acreditação de consórcio e façam primeiro essa submissão, depois a candidatura a financiamento não de 2022, mas de 2024, só agora é que estou aqui a reparar nesta grelha, mas como veem as regras não mudaram. E nesta candidatura a financiamento, então, vai ser também pedido uma codificação, caso se candidatem em consórcio, sobre qual é a identidade desse consórcio. Como ainda não têm certificação atribuída, verão gerado um código que será gerado na própria candidatura da acreditação e que depois poderão pôr ou colocar na candidatura a financiamento. Nesta candidatura a financiamento, depois serão exigidos os mandates. Creio que em matéria de consórcios é aquilo que tinha para dizer. De qualquer maneira, eu não estou a assistir aqui ao que se passa no chat, mas caso tenham dúvidas, tenho a certeza que os meus colegas poderão também ajudar a esclarecê-las. Avançando para a ação KPA 131, então, pegando naquilo que vimos em relação à KPA 130, a ação KPA 131 pode ser gerida ou pode ser liderada por um projeto institucional, por uma instituição apenas ou por um projeto de consórcio, nos termos que referi anteriormente em relação à ação KPA 130. Independentemente do tipo de projeto ser monobeneficiário ou multibeneficiário, os projetos financiados ao abrigo do KPA 131 têm sempre o mesmo formato ou permitem aos seus beneficiários realizar este tipo de atividades que aqui vemos. Mobilidade para estudos, mobilidade para estágio no âmbito do público de estudantes, mobilidade para ensino ou para formação para o pessoal docente e não docente das instituições e ainda a realização de programas intensivos mistos. E aqui entenda-se a realização ou organização, ou seja, o financiamento que é atribuído para os BIP ao abrigo de um projeto KPA 131 serve para a instituição ou consórcio de beneficiários organizarem esses cursos. E isso pressupõe que esse dinheiro é atribuído para que os cursos sejam organizados em Portugal. Ou seja, os participantes que receberão dos vossos parceiros
enviarão os seus estudantes para participação no vosso BIP, mas a bolsa de mobilidade será paga nesses países de origem. Portanto, este financiamento BIP destes projetos não serve para gerar bolsas para participação em BIP. Quando nós queremos mandar os nossos estudantes para participar em BIP, essas bolsas são pagas com recurso às nossas rubricas de mobilidade convencional. Portanto, queremos mandar um estudante que vá participar no BIP de 20 dias, vamos-lhe atribuir uma bolsa SMS. Queremos mandar um docente que vai participar no BIP enquanto docente desse BIP, vamos-lhe atribuir uma bolsa STA. Queremos mandar um staff ou alguém do nosso staff para um BIP que vai ser direcionado para um público de staff, ou mesmo para um público misto que envolva estudantes e staff enquanto aprendentes, vamos-lhe atribuir uma bolsa STT. Não vamos aqui detalhar muito sobre isto, mas ficam desde logo estas indicações que queremos serem importantes. Uma instituição pode estar presente em mais do que um consórcio, mas o mesmo consórcio só pode apresentar um pedido de financiamento, ou seja, o consórcio terá uma configuração específica, uma matriz própria, e esse consórcio, por ação, por ano, só pode pedir financiamento ao abrigo de um projeto. De qualquer maneira, uma instituição pode fazer parte de vários consórcios, seja enquanto parceira ou coordenadora, e nós temos vários casos assim. Ainda no âmbito do projeto K131, o que é que se pretende que este projeto proporcione aos públicos que envolve, desde logo público docente ou não docente das instituições, mas também aos estudantes e recém-diplomados. Em matéria de docente, proporcionar a partilha de experiências e também o desenvolvimento profissional por via do contacto com novos ambientes e métodos de ensino, desenvolver competências diversas, desenvolver atividades transnacionais entre pares, para intercâmbio de práticas e de conhecimentos e que muitas vezes estão na base de futuros projetos mais aprofundados, entendamos como mais aprofundados projetos ao abrigo da ação-chave 2, mas também, eventualmente, projetos de investigação e ainda facilitar o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, porque o staff e, em concreto, os docentes são elementos centrais nesse desenvolvimento. Em relação aos estudantes e recém-diplomados, desde logo também, uma vez mais, proporcionar novas perspectivas, novos conhecimentos, alargar a sua rede de contactos, desenvolver competências diversas e promover, em concreto, o desenvolvimento de competências transversais, tais como a autoconfiança, a criatividade, o espírito crítico, a resolução de problemas que, como sabemos, são hoje em dia muito valorizados em matéria de entrada no mercado de trabalho. Estes slides são muito detalhados, eu não vou abordá-los em detalhe, porque senão não teríamos tempo para falar tudo. De qualquer maneira, uma breve caracterização de mobilidade para estudos, ela pode ser realizada por um estudante a partir do primeiro ano, está acessível aos estudantes dos 3 níveis do ensino superior, incluindo os estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais, que para nós são parte do primeiro ciclo. A mobilidade pode ter um destino europeu, e por europeu entenda-se para um dos 32 países do programa que participam plenamente para além de Portugal, ou internacional, ou seja, a mobilidade pode ser para fora deste espaço, ou deste grupo de 33 países, com algumas limitações em termos orçamentais, em concreto. O orçamento do projeto K131 pode ser aplicado até um máximo de 20% desse montante total para atividades para fora do grupo dos 33 países, que nós designamos como países parceiros ou países terceiros não associados ao programa. As mobilidades têm que ter, por norma, uma duração compreendida entre os 2 e os 12 meses e uma componente virtual que é opcional. Existe a possibilidade de mobilidades de curta duração, de 5 a 30 dias, para participação em programas intensivos, para estudantes que de algum modo estejam em situação de desvantagem e que se enquadrem no perfil para o qual está aberta esta mobilidade de curta duração, e este tipo de perfis podem ser confirmados num documento emitido pela agência, que é o documento de apoio à inclusão, onde estão definidas as categorias de desvantagens que nós identificamos para Portugal e em concreto, aquelas que têm acesso a esta mobilidade de curta duração, e ainda para os doutorandos de terceiro ciclo, que têm ao seu dispor não só a mobilidade tradicional de 2 a 12 meses, mas também mobilidades de 5 a 30 dias, onde a componente virtual é opcional. Por ciclo de estudos, entenda-se por licenciatura ou por mestrado ou por doutoramento, cada estudante pode realizar até 12 meses de mobilidade. Isto significa que se um estudante fizer um percurso passando pelos 3 ciclos, poderá realizar até 36 meses de mobilidade. Os estágios têm tudo em comum com as experiências de estudo, estão abertos ao mesmo público, para os mesmos ciclos,
Os destinos são também os mesmos, europeu e internacional, a mesma duração, as mesmas lógicas de acesso às mobilidades de curta duração, sendo que os estudantes que vão para estágio não têm acesso à participação em BIP porque não há enquadramento para participar em BIP numa atividade que tem a configuração de um estágio. Portanto, o BIP está acessível a aprendentes que sejam estudantes por via de uma bolsa SMS, está acessível a aprendentes que sejam staff por via de uma bolsa STT, ou então está acessível a pessoal docente e não docente que tenha a missão de de lecionar ou de dar formação no âmbito de um BIP por via de uma bolsa STA. E, portanto, as bolsas SMP não se aplicam à participação em BIPs. Mas deixar aqui apenas a indicação de que os estágios estão abertos ou acessíveis aos estudantes, mas também aos recém-diplomados de qualquer um dos 3 ciclos, e neste caso o participante pretenda realizar o estágio depois de concluir o ciclo de estudos, ele tem que ter apresentado a sua candidatura e sido selecionado antes desse curso ter sido terminado, portanto no ano ou durante o ano em que foi finalista. Avançando para a mobilidade de staff para missões de ensino, o objetivo, e desde 2021 esta tipologia de mobilidade permitiu o acesso a missões de ensino não só ao pessoal docente, como era a tradição, mas também ao pessoal não docente, numa perspectiva de poderem ser constituídos enquanto formadores e, portanto, vão proporcionar uma missão de ensino enfim, a outros públicos, noutro país, mas desde logo esta missão, como o próprio nome indica, visa permitir uma missão de docência ou de formação, está acessível aos 2 públicos, está também aberta a destinos europeus ou internacionais nas mesmas regras, portanto, caso pretendamos mandar staff para um destino internacional fora do grupo dos 33 países, essa bolsa terá que vir do limite máximo de 20% do orçamento do projeto, que é aquilo que pode ser destinado a atividades internacionais no âmbito da ação K131, e também aqui existe sempre a opção de associar componentes virtuais a qualquer uma das mobilidades físicas. As durações podem ser diversas, participação em BIPs, como já vimos, 5 a 30 dias, caso queiramos também ao nível de uma missão de ensino, e esta é a única exceção ao nível do K131, que é uma missão que só financia, é uma ação que só financia atividades outgoing, existe uma exceção no âmbito das atividades STA, onde podemos financiar atividades incoming, convidando especialistas de um determinado setor, ou de alguma empresa, ou de alguma organização, no qual vejamos relevância em convidar para vir à nossa instituição proporcionar, lá está, uma missão de ensino aos nossos estudantes, ao nosso staff. E, portanto, nesse contexto, este é o único tipo de atividade, aquela que prevê o financiamento para especialistas convidados, que financia atividades incoming. Mas, de resto, por norma, a atividade convencional STA tem uma duração de 2 dias a 2 meses. Quando falamos de projetos K171, que são aquilo que nós designamos de projetos de política externa e que vamos ver já a seguir, temos que ter uma duração mínima de 5 dias. Mas isto é para o K171. Por último, mobilidade de pessoal para formação, uma vez mais é uma réplica da missão de ensino, as regras são exatamente as mesmas, os montantes de referência são exatamente os mesmos, veremos isso já a seguir, os destinos são exatamente os mesmos e as durações de participação são também as mesmas. A única diferença em relação às atividades STA ou missões de ensino é que aqui não está previsto o convite a especialistas para virem à nossa instituição fazer um período de lecionação. Portanto, essa possibilidade só está aberta ao nível das mobilidades STA. Por último, a última ação que pode ser enquadrada num projeto K131, desde logo os programas intensivos mistos, de forma muito, muito sucinta, pretendem, acima de tudo, promover atividades de mobilidade que sejam, como o próprio nome indica, mistas e que tenham, portanto, uma componente virtual, ou melhor, têm que ter, essa componente virtual é obrigatória, que sejam experiências de curta duração, mas que sejam intensivas, como o próprio nome indica, e inovadoras, que permitam o desenvolvimento ou a realização de momentos de aprendizagem que são transdisciplinares e que são sempre transnacionais, porque têm que ter um mínimo de 3 instituições de ensino superior de 3 países do programa envolvidas. Poderão convidar instituições ou participantes de instituições de países terceiros não associados ou países parceiros, mas esses participantes, podendo participar no BIP, não contarão para aquilo que são os requisitos mínimos do BIP. E os requisitos mínimos são, cada BIP tem que ter um mínimo de 10 participantes aprendentes para ser elegível. Esta é uma inovação que foi introduzida em 2024, até ao ano passado eram 15, e tem um máximo de 20 participantes financiáveis, isto por parte da Agência Nacional, ou seja, a Agência Nacional, caso atribua um BIP a uma instituição, vai financiar o BIP numa lógica de custos unitários, onde vai pagar um montante por cada participante que seja aprovado.
portanto, a agência financia o BIP até ao máximo de 20 participantes, a 400 euros por participante, o que significa que cada BIP terá um financiamento máximo de 8.000 euros. E estes 8.000 euros servirão, como eu referi há pouco, para organizar o curso em si e não para gerar bolsas. Mas isto, apesar de ter esta limitação em termos de financiamento, não quer dizer que o BIP não possa ter 40, 50, 60 participantes. Pode ter. A agência é que não vai financiar acima dos 20, porque é essa a regra que está definida para esta subação pela própria Comissão Europeia. Como referi, a componente virtual neste tipo de programas é obrigatória e os mesmos têm que dar origem à atribuição de um mínimo de 3 ECTS. Portanto, 5 a 30 dias de duração e ainda que podem envolver, enquanto público aprendente, estudantes ou docentes, ou estudantes e docentes, perdão, estudantes e pessoal, ou estudantes e pessoal no mesmo projeto. Podemos ter cursos intensivos que são para um determinado público isoladamente ou misturando os dois públicos. Como referi há pouco, o financiamento faz por via de 400 euros por cada aprendente que seja atribuído até ao máximo de 20 aprendentes e o estudante que queira participar num BIP, que naturalmente vai fazer essa participação, em princípio, noutro país que não é o seu país de origem, recebe aquilo que nós dizemos de bolsas de curta duração, onde está previsto um per diem de 79 euros por dia, caso o BIP tenha até 14 dias de duração. A partir do 15º dia será atribuído um montante de 56 euros. Portanto, isto é mais ou menos uma esquematização possível daquilo que pretende ser o BIP. Há uma instituição coordenadora que é aquela que recebe a subvenção. Por norma, essa instituição coordenadora, que é, portanto, o beneficiário aqui da agência, é também a instituição de acolhimento que vai organizar as atividades e receber a atividade em si os participantes estrangeiros, e depois tem que existir, no mínimo, mais 2 instituições estrangeiras que, em acordo com a entidade OIES, organizadora ou coordenadora, enviam os seus participantes para fazerem parte do BIP, embora estes dois parceiros sejam um mínimo e não, portanto, não sejam um número de referência, podem ser mais, na verdade. Muito rapidamente, para terminarmos aqui a ação K131, falar aqui sobre o financiamento. E para isso, permitam-me, tenho que dar um golo de água, porque temos aqui muitas coisas novas. Bom, então, em relação ao projeto K131, temos aqui várias alterações que são introduzidas a partir de 2024. Desde logo, a primeira, e que podemos ver, é a reorganização dos países e dos grupos aos quais os mesmos pertencem. Como sabem, ao nível do ensino superior e deste tipo de projetos, as bolsas são definidas em função do destino das mobilidades. E para definirmos para sabermos os montantes de referência para cada um dos destinos, o que é facto é que temos 3 grupos de países. Portugal, por exemplo, iniciaste no grupo 2, que é considerado o grupo de países com custo de vida intermédio, e depois temos o grupo 1, que são os países com custo de vida mais elevado, e o grupo 3, os países com custo de vida mais baixo. O que aconteceu este ano é que tivemos uma série de mudanças de países, portanto, todos os que vemos no grupo 1 azul são países que pertenciam ao grupo 2 e que subiram nesta escala, nesta categorização, e no grupo 2 vemos países que subiram do grupo 3. Portanto, significa hoje em dia que temos principalmente países de elevado custo de vida no contexto europeu e, em concreto, no contexto do Erasmus, o que vai trazer-nos desafios adicionais, porque, embora a subvenção ou aquilo que é o dinheiro disponibilizado a cada país a cada ano tenha uma tendência de aumento até 2027, este aumento não vai permitir, se calhar, dar resposta nos termos tradicionais a todo este tipo de alterações. Portanto, desde logo temos aqui, para Portugal em concreto, afeta-nos, pegando nos nossos principais parceiros, talvez o caso da Alemanha, Bélgica e França, e um pouco os Países Baixos, que são países que acolhem muitas atividades vindas de Portugal, mas a parte boa, e Itália principalmente, como é óbvio, mas pronto, a parte boa é que Espanha e Polónia, que são os países com os quais realizamos mais intercâmbios, mantêm-se inalterados. De qualquer maneira, há aqui também alterações ao nível das bolsas para staff, para mobilidades que sejam para fora do grupo dos 33 países, portanto aumentaram de 180 para 190 euros por dia, e isto até 14 dias, e a partir do 15º, que é uma aplicação de 70% da percentagem do montante base, também aumentou por conseguinte.
Aumentaram também os valores de referência para viagens, portanto, eu lamento, mas detecto aqui a segunda gralha. Eu fiz uma atualização da coluna da direita e a coluna da esquerda deveria ser igual, mas não fiz essa cópia. De qualquer maneira, peço que tenham em conta apenas a coluna da direita da tabela de baixo, que é aplicável não só às mobilidades STA-STT, mas também às mobilidades SMS e SMP, ou seja, as bandas de distância e os valores associados a cada banda de distância que financiam a componente de apoio a viagens nas mobilidades destes projetos K131 são iguais para staff e para estudantes. Portanto, a coluna da esquerda deve ser considerada sem efeito e vigora apenas a da direita, que nos traz aquilo que são os montantes que foram introduzidos este ano. Ou seja, estes valores de viagem foram revistos pela Comissão Europeia. Havia esse apelo de muitas instituições, cá em Portugal em concreto havia esse apelo de forma recorrente, e a agência tentou sempre que essa preocupação chegasse à Comissão Europeia e surtiu efeito, não porque tenha vindo apenas ou exclusivamente de Portugal, mas porque de facto era uma necessidade que vários países identificavam. De qualquer maneira, até é bom termos estas duas colunas para percebermos em que termos, ou em quanto foram aumentadas as bolsas de referência para cada uma das bandas. Falemos de mobilidades com recurso a viagens tradicionais, entenda-se de avião, ou então aquilo que nós designamos de viagens verdes e que tem aqui um destaque a verde. Portanto, houve aqui um aumento das bolsas de mobilidade, juntamente com a alteração dos grupos de países, aumento ao nível das bolsas de staff para mobilidades internacionais, mas como vemos também aqui, foi introduzida a componente de viagem para a mobilidade convencional de estudantes e a agência tem a intenção de fazer também subir estas mobilidades, estas bolsas de mobilidade para apoio individual de estudantes. Ou seja, como vê, em 2024 é um ano de grande pressão e que vai necessariamente gerar mobilidades mais onerosas em média. Isso não é necessariamente mau, porque nós sabemos que as mobilidades são tradicionalmente inferiores àquilo que seria desejável. Portanto, as subvenções são normalmente inferiores àquilo que seria desejável para quem vai em mobilidade. Sabemos que as bolsas do ensino superior têm ainda margem de progressão e este ano esperamos que isso já comece a ser visível, embora nós, desde há largos anos, façamos um esforço de aumentar as bolsas de referência sempre que possível. Este ano ainda não temos a certeza se isso é possível, temos essa intenção e, caso seja possível, ainda não sabemos em que montantes será feito esse aumento. De qualquer maneira, há uma novidade de muita importância, porque nós sabemos que hoje em dia as bolsas estavam a ser muito prejudicadas pelos valores de viagem que são hoje em dia praticados ao nível europeu, pelo aumento do custo de vida em geral, e portanto uma das intenções que a agência também teve, juntamente com algumas das outras agências, portanto, a intenção foi que os estudantes pudessem também ter acesso a um montante de viagem à semelhança do que acontece com o staff, e essa conquista foi assegurada agora para 2024. Pronto, e como não há duas sem três, teta aqui a terceira gralha, que foi o facto de não ter aqui atualizado o grupo de países desta tabela, mas, por favor, entendam que esta tabela terá a mesma lógica da anterior, em concreto, que há uma reorganização dos grupos de países e, de qualquer maneira, quando nós disponibilizarmos este material, poderão já ver essa informação corrigida. Ainda com alterações, o apoio à inclusão para as instituições, sempre que um projeto contempla a participação de alguém que tenha a necessidade de apoio à inclusão, e por apoio à inclusão falamos de financiamento com base em custos reais por via de necessidades que são elas comprovadas por parte do participante, entenda-se normalmente participantes em situação de desvantagem física, psicológica ou devido à sua condição de saúde. Esses participantes têm um financiamento ou uma bolsa que é baseada em custos reais e não em custos pré-tabulados, como vemos na tabela de cima, e cada vez que é atribuída uma bolsa desse tipo, a instituição de origem recebe um montante de gestão. Esse montante de gestão era de 100 euros e passou a 125 euros, ou vai passar a 125 euros a partir de 2024. Em relação aqui à ação K131, fica tudo dito, deixar apenas a indicação de que, à semelhança do que acontece com a ação KA130 e com esta que agora vemos, KA171, a candidatura é também até ao próximo dia 20 de fevereiro, 12 horas de Bruxelas, 11 horas de Portugal Continental, 10 horas dos Açores. Para qualquer uma destas três ações, temos o e-mail de apoio que aqui está
publicado e que muitos de vós já conhecem, K1 Superior. Temos muitas solicitações, nem sempre conseguimos dar uma resposta enfim, com a devida brevidade, mas tentamos, dentro do possível, responder a todas as dúvidas que nos vão sendo apresentadas. Avançando para a ação K171, e portanto aqui este slide já não é muito diferente daquele que vimos atrás, ou seja, aqui os projetos têm uma duração de 24 a 36 meses, na K131 eu não falei disso, são projetos de 26 meses inalterado, não é possível pedir a extensão de um projeto K131, ele tem previsto uma duração de 26 meses, que até 2020, se bem se recordam, podia ser de 16 ou 24 meses, concluiu-se que 24 meses ia acabar no fim de maio, não permitia concluir um segundo ano académico dentro do projeto, portanto foi aumentado de mais 2 meses, vai até final de julho, começam em junho, acabam em julho, passados 2 anos. Isto projeto K131. Pegando aqui na ação K171, esses projetos são de 24 a 36 meses, fica ao critério da entidade candidata fazer essa definição, portanto, definir uma das durações na sua proposta. Também aqui podemos ter um projeto que é meramente institucional, um beneficiário ou um projeto de consórcio previamente acreditado por via da KPA 130, que é aquilo que nós designamos de projeto multibeneficiário. Esta candidatura não está associada à candidatura K131, ou seja, uma instituição que tenha a intenção de realizar um projeto K131 e um 71, e já vamos perceber qual é a principal diferença entre ambos, tem que apresentar 2 candidaturas autónomas. O K131 não será sujeito a um processo de avaliação qualitativa, mas o K171 é uma ação muito competitiva, que tem tido muito interesse e muita procura, e que, enfim, nós infelizmente não temos capacidade de resposta ou de garantir a atribuição de subvenção a todos os candidatos, mesmo quando os projetos têm uma elevada qualidade. E isto depois exploraremos na sessão de apoio às candidaturas K171, que vai acontecer no próximo dia 30 de janeiro, fica desde já a indicação. Mas a grande diferença, desde logo, em relação ao K131, é que esta ação não prevê a participação em BICs, ou seja, um beneficiário K171 não tem atribuição de financiamento para organizar BICs, mas pode na mesma enviar ou acolher estudantes vindos de países terceiros não associados, ou, acima de tudo, pode acolher estudantes vindos de países terceiros não associados para participarem no seu BIP, e aí pode financiá-los com uma bolsa de mobilidade de curta duração. Vamos tentar explicar isto um pouquinho mais à frente para não ser muito confuso, mas, acima de tudo, a principal diferença é o facto de não terem BIPs e, como é óbvio, e vamos também ver isso já em seguida, o facto deste projeto, deste tipo de projeto K171, financiar não só mobilidades outgoing, como faz o K131, mas também e principalmente atividades incoming, ou seja, um beneficiário que tenha um projeto K171 tem atribuição de financiamento para permitir a saída dos seus estudantes ou staff, mas principalmente para acolher estudantes e staff de entidades parceiras que venham do espaço global, nomeadamente das regiões para as quais tenham visto aprovado o vosso projeto. Portanto, aqui também a mobilidade de estudantes está acessível a todo o tipo, ou a todas as áreas de estudo e aos 3 ciclos. Também está aberta a recém-diplomados para avaliação de estágios. Tem uma duração física de 2 a 12 meses, à semelhança do K131, e nos casos da curta duração de 5 a 30 dias, e pode ter sempre uma componente virtual associada, sendo que, em função do tipo de público, pode ser obrigatória ou pode ser facultativa, e o melhor exemplo de ter uma componente virtual facultativa é o caso dos estudantes de doutoramento, já nos mesmos termos que já vimos há pouco. Tem acessível os estudantes de terceiro ciclo uma mobilidade tradicional de 2 a 12 meses, componente virtual opcional. Tem acessível também mobilidade de 5 a 30 dias, componente virtual opcional. A componente virtual é obrigatória nos casos das mobilidades de curta duração para pessoas em situação de desvantagem ou quando os participantes vão integrar um programa intensivo misto. Em relação à mobilidade pessoal, aqui a principal diferença em relação à caracterização que já foi feita é que para estes projetos K171, que são financiados com fundos de política externa, portanto com fundos que vêm da Comissão Europeia para as relações
da própria União Europeia com o espaço global, com todos os países que não se integram ou que não fazem parte do grupo dos 33. A principal diferença em relação à mobilidade pessoal é que aqui essa mobilidade tem que ter um mínimo de 5 dias e não de 2 dias, como vimos para o K131. De resto, ela pode assumir o formato de uma missão de ensino ou de uma missão de formação, que por si só pode também ela ter vários formatos, desde logo job shadowing, períodos de observação, formações estruturadas. O âmbito geográfico, que também poderia ser aplicável à ação K131, é, como vemos aqui, um âmbito global. Mas, de forma mais detalhada, o que vemos a azul escuro neste mapa são os países que participam plenamente na ação K131 e para os quais é dirigida essa ação. E, portanto, a ação K131 movimenta-se por norma no espaço azul escuro, sendo que 20% do projeto, como eu referi há pouco, ou do orçamento do projeto, pode ser destinado ao espaço global, que são os países que estão aqui a verde. A ação K171 é essencialmente dirigida ao espaço global e, portanto, não prevê a realização de atividades no espaço azul escuro ou no espaço europeu ou no grupo dos 33 países, embora sejam as instituições desses 33 países que se candidatam sempre a um projeto K171, quando receberem a sua subvenção, devem aplicá-la apenas e em exclusivo em atividades de intercâmbio com o espaço a verde ou o espaço global. Não sei se isto foi claro, mas eu acho que talvez com as informações do slide seja mais óbvio. Portanto, uma instituição que se candidata e tenha um projeto K171 aprovado, em sede de candidatura, pode e deve identificar as regiões com as quais quer trabalhar, e entenda-se por trabalhar a realização de intercâmbios outgoing, portanto, mandar para lá os seus docentes e aos estudantes, e estabelecimento de atividades incoming, ou seja, acolher estudantes e staff dessas regiões, de determinados países dessa região. E, portanto, em sede de candidatura tem que identificar as regiões e, dentro de cada região, os países, que não vamos aqui apresentá-los todos, mas o mundo está dividido aqui em 12 regiões, não contando com o grupo dos 33, e, portanto, dessas 12 regiões, em cada uma delas há inúmeros países que podem ser consultados no guia do programa. De qualquer maneira, esta mobilidade, estes projetos financiam mobilidade outgoing e incoming, mas ao nível da mobilidade outgoing, definem limitações muito claras em relação à mobilidade de estudantes de primeiro e de segundo ciclo, ou seja, licenciatura e de mestrado, para a maioria das regiões. Ou seja, esta possibilidade de financiar mobilidades SMS ou SMP para fora, ao abrigo de um programa K171, está limitada a envelopes muito específicos e que são normalmente os envelopes onde estão, podemos assumir, ou podemos, acho eu, aceitar esta análise, onde estão países que são considerados como tendo um nível de desenvolvimento igual ou superior àquilo que são os países do programa ou ao grupo dos 33 ou à própria União Europeia. E, portanto, isso, por exemplo, existem exceções para Estados Unidos e Canadá, é possível mandarmos para lá os nossos estudantes, para o Médio Oriente, para Israel e, salvo erro, na Ásia, para alguns países, existem exceções para os quais podemos mandar os nossos estudantes, mas são muito limitadas. Portanto, a mobilidade de saída é essencialmente para terceiro ciclo e para staff, e o grande investimento dos projetos é na mobilidade de entrada ou nas atividades incoming. Esta distribuição, portanto, a ação está dividida em 12 regiões e o envelope, ou melhor, o financiamento que cada país tem para esta ação, ele também tem previamente definido um montante para cada um dos envelopes. Ou seja, em Portugal existe um montante que vai ser atribuído especificamente para a região dos Estados Unidos e Canadá, outro para a África subsaariana, outros para, enfim, para a Ásia ou para a Rússia. E a aplicação desses orçamentos de envelope, ou de cada um desses envelopes, deve ter em conta algumas prioridades regionais. Estas prioridades são orientações que a Comissão dá a todos os países que participam e implementam projetos K171, em concreto os países do programa, os tais 33, e que devem ser aqui estas prioridades alcançadas não só ao longo dos 7 anos, portanto não são prioridades anuais, são prioridades plurianuais para os 7 anos e devem ser alcançadas em conjunto por todos os países, todas as instituições. Portanto, a agência tenta basear-se nestas prioridades de âmbito regional, na distribuição de financiamento que faz a cada ano, mas na verdade a agência dá ao país, Portugal, e os projetos que são financiados dão um contributo para estes objetivos, porque esse contributo tem que vir, como eu tentei explicar, a todos os países do programa ao longo dos 7 anos.
Não vou aqui entrar em detalhes sobre aquilo que são estas prioridades, elas ficam disponíveis neste material, mas também estão disponíveis de forma muito clara no próprio Guia Erasmus. Mas, para que se perceba aquilo que é também o nível de acesso, ou a facilidade de acesso a cada um dos envelopes, e em concreto, de forma tácita, que se perceba quais são as prioridades da União Europeia em termos de cooperação global, temos aqui a distribuição orçamental por envelope. E, portanto, o que vemos desde logo é uma grande mudança em relação à fase anterior do programa, é que a África subsaariana, que é o maior envelope com 26% do orçamento, está aqui assumida como a região prioritária em matéria de cooperação. Isto para Portugal, ou para as instituições portuguesas, é especialmente interessante, visto que nesta região se inserem, por exemplo, todos os PALOP, mas há também, isso significa que há muito financiamento, mas há também muita concorrência, e, portanto, é se calhar mais acessível do que noutras regiões ter aqui financiamento atribuído para colaborarmos com alguns países que nos interessam, nomeadamente com os PALOP ou outros, mas também vai haver muito mais procura. É preciso que as instituições candidatas tenham isso presente e, portanto, a concorrência vai ser muito grande, apesar de haver mais dinheiro para essa região. Depois, ainda como regiões prioritárias, temos os Balcãs Ocidentais, numa lógica de pré-adesão, portanto, aqueles que são os países que se prevê que venham a integrar a União Europeia num curto espaço de tempo, ou num espaço de tempo mais curto, digamos assim. Temos o sul do Mediterrâneo, com 17% do orçamento atribuído, faz todo sentido, é uma região de vizinhança, a nossa vizinhança meridional, está intimamente ligada àquilo que é a história e a evolução da Europa desde sempre, e que, portanto, não pode ser aqui afastada por mais como é que eu ia dizer, por mais diferenças culturais que por vezes sejam relevadas, o que é facto é que os destinos do Mediterrâneo só podem ser, enfim, alcançados, ou aqueles que nós pretendemos alcançar em conjunto com esta região do norte, com esta região do norte da África ou do sul do Mediterrâneo, que, acima de tudo, envolve os países do Magreb. E depois uma terceira região que também destacamos, que é a Parceria de Leste, aquilo que que é o grupo de países a leste da União Europeia, muitos deles antigas repúblicas soviéticas, onde se insere, por exemplo, a Ucrânia, e que é também um dos envelopes principais. Portanto, em matéria de financiamento global é isto. Em termos de regras, um estudante que vá ao abrigo deste projeto para fora, para qualquer um dos países do mundo, das 12 regiões, recebe 700 euros por mês, mais um montante de viagem. Os estudantes que nós acolhemos em Portugal ao abrigo das mobilidades incoming que financiamos recebem 850 euros por mês, mais um montante de viagem. As participações em mobilidades de curta duração, nomeadamente caso queiramos trazer incoming, que venham participar nos nossos VIPs do projeto K131 e que não contam para o número mínimo de 10 participantes, como eu referi na ação anterior, esses participantes recebem os mesmos montantes de referência de curta duração, 79 euros por dia, até ao 14º, 56 a partir daí. O staff, caso venha para Portugal, mobilidades incoming, 170 euros por dia. Caso saia da nossa instituição para qualquer parte do globo, 190 euros por dia. Em ambos os casos recebem montantes de viagem. O apoio à gestão ou à organização, e que é um montante direcionado para a instituição por cada atividade realizada, será de 500 euros. Qual é a principal distinção que podemos encontrar, então, entre as duas ações? Acima de tudo, a ação K171 é gerida e é financiada por fundos de política externa, ou seja, são fundos que não vêm da Direção-Geral de Educação e Cultura e que, portanto, não têm a mesma origem da maior parte do financiamento que o programa tem, nomeadamente para todas as ações e todos os setores, e que, portanto, são fundos que estão sujeitos a uma agenda própria. Daí que aquela definição de prioridades ou de proporções para as 12 regiões tenham sido, de alguma forma, impostas ao programa e, portanto, as agências e a própria Comissão, não, pelo menos a Direção-Geral de Educação e Cultura, não tem grande margem para alterar aquelas percentagens, porque isso advém daquilo que é a agenda política europeia em termos de política externa. A ação K131 é gerida por fundos de política interna e que, portanto, como o próprio nome indica, acima de tudo, fundos que prevêem ou que pretendem estimular o intercâmbio, a aproximação e o trânsito no espaço europeu, entenda-se, no grupo dos 27 Estados-membros, mais 6 Estados associados ao programa Erasmus+, são eles a Islândia, Noruega, Liechtenstein, Turquia, República da Macedónia do Norte e Sérvia. Principais diferenças ainda às origens de financiamento.
enquanto o K171 tem uma avaliação qualitativa que vai ao detalhe de avaliar cada uma das regiões que a proposta contenha, a ação K131 não tem avaliação de qualidade, é uma atribuição que depende apenas da elegibilidade da proposta. Enquanto a ação K171 tem que definir desde logo quais são os países parceiros e as entidades parceiras com as quais vai trabalhar logo em sede de candidatura, o K131 não tem que fazer essa apresentação de parceiros ou identificação de parceiros em sede de candidatura, tem apenas que garantir que estão assinados acordos interinstitucionais com os parceiros com os quais vai trabalhar ao longo do projeto e que são de sua livre escolha, não dependem daqui do arbítrio ou da aprovação prévia da Agência Nacional. Mas são também qualquer uma das duas ações que pretendem ser inclusivas, enquadrando-se então numa das prioridades do programa e que têm, por norma, as mesmas regras em matéria de inclusão. Desde logo têm incentivos especiais para a realização de viagens que sejam consideradas verdes ou ecológicas, têm a atribuição de top-ups mensais para públicos em situação de desvantagem quando está em causa uma mobilidade de curta duração, top-ups únicos quando estão em causa mobilidades de portanto, top-ups mensais para mobilidades de longa duração, top-ups únicos para mobilidades de curta duração, em função da duração ser até 14 dias, 100 euros sobre a bolsa atribuída, se for de 15 a 30 dias, 150 euros. Atenção que para se ter acesso a este tipo de top-ups, o participante em concreto tem que fazer prova de que está numa situação de desvantagem nos termos previstos no documento de apoio à inclusão. Depois, para além deste tipo de top-ups, temos então o financiamento com base em custos reais ou necessidades específicas do candidato ou participante. Isso foi apresentado já atrás. De qualquer maneira, são aquilo que nós designamos de bolsas de apoio à inclusão, antigas bolsas para necessidades especiais e que atribuem bolsas com base em custos reais e geram um montante de apoio à organização para a instituição por cada bolsa desse tipo que seja atribuída. Essas bolsas não são previstas em sede de candidatura, exceção feita, não são previstas em sede de candidatura, são apresentadas os pedidos de bolsas deste tipo especiais à agência com base num enquadramento ou num ordenamento próprio de regras que está disponibilizado no nosso site, há um formulário próprio, existem regras, prazos a cumprir. E este tipo de bolsas são dirigidas essencialmente a pessoas que tenham uma desvantagem de ordem física, psicológica ou por motivos de saúde ou de falta dela, digamos assim. Prometo que avançamos passos largos para uma pequena pausa de 5 minutos, mas queria, antes de promover essa pausa, deixar ainda apenas aqui então uma espécie de revisão. Portanto, as atividades de mobilidade ao abrigo para o ensino superior, seja por via dos projetos K131 ou K171, permitem-nos a realização de uma diversidade de atividades, mobilidades para estudos, para estágio, mobilidades de curta duração, mobilidades de pessoal para ensino ou para formação, sendo que a principal diferença que podemos desde logo identificar aqui é de que os programas intensivos mistos existem só para o K131 e de que a mobilidade pessoal tem um mínimo de 2 dias no âmbito do K131 e de 5 dias no âmbito do K171. Para qualquer tipo de mobilidades, existe uma componente virtual que pode ser associada ou pode ter que estar associada, portanto já vimos isso. Em algumas tipologias de mobilidade, a componente virtual é obrigatória, noutras é facultativa, e isso leva-nos também aqui para a tal matéria dos intercâmbios virtuais, que é também uma ação que está acessível às instituições de ensino superior, e que não está bem enquadrada no KA2, mas também não se insere bem no KA1, portanto fica aqui neste limbo e, portanto, vou apresentá-la em seguida. É, acima de tudo, uma tipologia de projeto que prevê a atribuição de financiamento para, como o próprio nome indica, a realização de atividades à distância. Esta opção de financiamento está acessível apenas para os setores do ensino superior e da juventude e é, como poderão aqui ver pela diferença de informação do slide, uma ação centralizada, ou seja, já não será gerida pela Agência Nacional, é gerida a partir de Bruxelas por via da Agência Executiva. Tem aqui o e-mail de referência caso existam dúvidas de ordem técnica que possam não ser esclarecidas pela consulta dos documentos oficiais. Tem um prazo de candidatura que é até ao dia 25 de abril deste ano. E essa candidatura será por via do portal Funding and Tenders e não por via da plataforma Erasmus+, ao contrário das ações que já vimos, que é a plataforma que nos permite candidatar às ações centralizadas, geridas pela agência, que requerem uma OID. Neste caso, o Funding and Tenders é um portal diferente, onde estão integradas as ações centralizadas, como é o caso desta, e que pressupõe a existência ou a detenção de um PIC e não de uma OID. Portanto, dada esta indicação,
a candidatura até 25 de Abril e uma breve caracterização. Este tipo de intercâmbios pretende, acima de tudo, promover o diálogo intercultural com países terceiros não associados e fazem essa promoção de diálogo por via da organização de intercâmbios virtuais como complemento às atividades de mobilidade física. Os intercâmbios virtuais, em princípio, serão, como aqui o próprio nome indica, complementares, mas isso depende do plano de trabalho depois que for apresentado essa proposta. Têm também como objetivo melhorar o pensamento crítico, a literacia mediática, isto de modo a tornar a sociedade europeia, mas principalmente as sociedades com as quais trabalharemos, sociedades mais tolerantes em matéria de discriminação, em matéria daquilo que são as doutrinas vigentes, e, portanto, nós sabemos que a educação tem aqui um papel central, como sempre teve, naquilo que é a sociedade que queremos construir e a tolerância que queremos que essa sociedade tenha. Também tem como objetivo a promoção de competências digitais e sociais dos estudantes ou dos aprendentes que participem nestes intercâmbios, promover cidadania e valores comuns, tais como a liberdade, a tolerância e a não discriminação, e reforçar a dimensão da juventude naquilo que é a relação da União Europeia com vários países, seja ou com outras regiões do mundo, ou seja, colocarmos os jovens no centro dessas relações internacionais. Uma breve caracterização: os projetos serão financiados com base nos planos de trabalho que os candidatos apresentem. Há atividades que se pressupõem que estarão integradas num projeto deste tipo, desde logo a promoção de debates em linha entre instituições diferentes, entre estudantes de instituições de diferentes países, os tais países parceiros, a realização de atividades de formação de professores ou de staff universitário para precisamente desenvolver projetos de intercâmbio virtual, a realização de cursos em linha abertos interativos que tenham, para além dos materiais que tradicionalmente se proporcionam, e aqui pegamos no exemplo dos MOOC, privilegiem também fóruns interativos de utilizadores e que, portanto, privilegiem a aprendizagem e a experiência colaborativa entre indivíduos. A parceria tem que ter um mínimo, tem que ser composta por um consórcio com um mínimo de 4 entidades independentes. Por entidades independentes, entenda-se, não são aceitáveis unidades orgânicas ou filiais de uma determinada entidade, portanto as entidades têm que ser independentes, não podem estar legalmente vinculadas, digamos assim, de 4 países elegíveis diferentes. E os 4 países significa que 2 desses países terão que ter, cada um deles, pelo menos uma instituição de ensino superior e têm que ser países do programa ou Estados-membros ou Estados associados ao programa, os tais 33, e outros 2, isto como parceria mínima, têm que ser países não associados, portanto, do resto do mundo, e cada um deles tem também que ter, no mínimo, uma instituição de ensino superior envolvida. Tem que haver um equilíbrio nesta participação entre regiões, ou seja, as instituições de ensino superior dos Estados-membros ou países associados não podem ser em maior número do que as dos países terceiros, e aqui o projeto tem que optar por uma região, seja, como vimos, o mundo está dividido em 12 regiões para este tipo de ações internacionais do Erasmus+. Para esta ação em concreto, apenas 4 estão consideradas elegíveis, são os Balcãs, a vizinhança de leste, o sul do Mediterrâneo e a África, lá está, confirmam aquilo que é a grande prioridade da União Europeia em termos de política externa, e, portanto, quando propomos um projeto deste tipo, podemos ir buscar países, podemos ir buscar instituições de países diferentes ou do mesmo país, mas caso falemos de países diferentes, eles têm que ser países da mesma região, portanto, de uma destas 4 regiões. O financiamento, o projeto tem uma duração de 36 meses, o financiamento é na mesma lógica das lump sum, como veremos mais à frente, e será atribuído com base naquilo que é a estimativa orçamental da proposta e que vai ela própria ser construída com base nas atividades que se propõe a realizar e que terão que ser divididas por pacotes de trabalho. Investimento máximo individual de 200 euros por participante, subvenção máxima de 500 mil euros, uma taxa de financiamento de 95%. Então, avançando, e antes de avançar para o KA2, deixar apenas aqui, com base naquilo que ouvimos nesta primeira parte da sessão, algumas das novidades que foram aqui identificadas e que são principalmente para as entidades que já têm experiência. Acho que pode ser um slide interessante. Desde logo, há novas subvenções de referência para os apoios de viagem e para sejam elas viagens tradicionais ou viagens verdes. Há uma reorganização do grupo dos países do programa. Há um aumento da verba de gestão quando estão em causa bolsas de apoio à inclusão, ou seja, participantes em desvantagem com base em custos reais.
a adoção de uma componente de subvenção de viagem para a mobilidade tradicional de estudantes. Isto é uma grande inovação, seja para estudos ou estágio, e que vai gerar um peso muito grande do ponto de vista orçamental. Nós vamos tentar corresponder, mas isto pode significar, dito de forma muito crua, que as atribuições de mobilidades por projeto poderão ter que abrandar ou ter que ser travadas em relação aos números de atividades, mas eu relembro, para quem tem experiência, as atribuições, os números de atividades que são previstas em sede de contrato são números de referência, ou seja, são os mínimos que podem, ou que têm que realizar com a subvenção que vos é atribuída, mas normalmente a agência tem esse cuidado. A atribuição que é feita é uma atribuição com margem confortável que permite ir muito para além desse número de atividades. E isto, nem sequer vou aqui referir, por exemplo, a questão das mobilidades de curta duração ou a participação em BIPs, que contam da mesma forma do ponto de vista do número de atividades e que são normalmente menos onerosas porque são de uma duração inferior. Há também um aumento de subvenções de áreas de referência para staff, há uma redução do número mínimo de participantes do BIP de 15 para 10 e uma intenção da agência ainda não está assegurada. Faremos uma atualização das regras nacionais de apoio à inclusão, tornar o documento um pouquinho mais coerente, mais atual e, acima de tudo, mais esclarecedor em algumas das suas passagens. Por último, uma novidade que ainda não foi aqui abordada, será em seguida, nesta segunda parte da sessão, que é o facto de ser o último ano para a aprovação de novas universidades europeias, que é uma das ações que se insere nas parcerias de excelência. Esta ação foi lançada em 2019, à exceção de 2021, salvo erro, teve atribuições ou teve aprovações todos os anos, só não teve call em 2021 e em 2025 também não vai ter. Prevê-se então que volte em 2026, mas provavelmente para permitir a renovação daquelas que sejam universidades já existentes e não para a concessão de apoio a novas. Portanto, embora já não tenhamos muita antecedência em relação à data de leitura desta ação, e saberemos já também em seguida, o que é facto é que este é o último ano, a última oportunidade para uma instituição que ainda não tenha sido integrada numa aliança e queira fazê-lo. De qualquer maneira, relembramos também que nós fomos tentando promover ou divulgar aquilo que têm sido as iniciativas da própria agência executiva, naquilo que foi a divulgação desta e de outras ações centralizadas e que, portanto, é um processo que já tem vindo a ser divulgado, este call, que é um call específico para as universidades europeias, desde há algum tempo. Avançando para a ação-chave 2, parcerias ou projetos de cooperação entre organizações e instituições para, repito, desenvolvimento e ou transferência de inovação e também partilha de boas práticas. Pegamos dentro daquilo que é a ação-chave 2, naquela que é a única ação que é gerida a partir da Agência Nacional e, portanto, é a única ação da ação-chave 2, ou o único tipo de projeto que é descentralizado e que, portanto, a candidatura é feita ao abrigo da plataforma Erasmus+, Corpo Europeu de Solidariedade, e que pressupõe a existência de uma OID. Estas candidaturas estão abertas até ao próximo dia 5 de março. Os objetivos deste tipo de projetos são, desde logo, permitir que o trabalho das instituições seja um trabalho que se desenvolva do ponto de vista qualitativo, o trabalho, aquilo que são as suas práticas, por via do contacto com parceiros, por via do contacto com instituições congêneres ou não, do mesmo setor ou de outros, e que nos permitam, de algum modo, promover o desenvolvimento da nossa organização. E, portanto, são projetos que também visam ajudar as instituições a tornarem de modo regular e sustentado e sólido, digamos assim, o trabalho transnacional e a transversalidade setorial como práticas recorrentes. São tipologias de projeto que visam responder a necessidades e prioridades comuns na Europa, já falámos dessas prioridades, mas também, como veremos mais à frente, que podem e devem ser dirigidas para além de uma ou várias prioridades gerais, são projetos que podem e devem ser dirigidos a prioridades específicas do setor no qual se enquadrem os projetos. Esta ação KPA 220 é dirigida a todos os setores, relembro, educação, formação, juventude e desporto, e dentro da educação e formação, ensino escolar, ensino e formação profissional, educação de adultos e ensino superior, e em concreto, para o ensino superior, falamos do KPA 220 HED, e o HED é precisamente a Associação ao Ensino Superior, e portanto, cada um dos setores tem prioridades específicas para esta fase, estão expostas em vários documentos oficiais, não vamos aqui
aprofundar muito sobre isso, embora possamos falar delas um pouco, mas também são projetos que visam apoiar a mudança, a transformação, a inovação, a obtenção de novos resultados, de novas soluções, de novas perspectivas para aquilo que é a atividade da nossa instituição, e ainda é um tipo de projeto flexível e que permite, neste espaço de 33 países, principalmente, flexibilizar aquilo que é a sua estrutura e harmonizar o conceito de projeto que as próprias instituições têm quando estão a trabalhar com parceiros de outros países, digamos assim. Caracterização, projetos de 24 a 36 meses, não tem que ser de 24 nem de 36 necessariamente, tem que ter uma duração compreendida entre estes dois limites. Uma parceria mínima que tem que envolver 3 entidades de 3 países diferentes do programa, e países do programa, repito, Estados-membros e 6 Estados associados ao programa. Pode haver a participação de países parceiros com acesso a financiamento, e por países parceiros entendam-se países terceiros não associados ao Erasmus+, portanto o resto do mundo, mas estes países não podem ser coordenadores de projeto e têm que ter a sua participação bem fundamentada em sede de candidatura. Eu esclareço, quer dizer, há pouco vimos que a ação KA171 é uma ação muito competitiva. Esta ação KA220, em geral, para cada um dos setores, mas KA220 HED é também muito competitiva, e, portanto, o rácio de aprovação de projetos, eu não quero aqui cometer nenhuma imprecisão, eu diria que está na ordem dos 25% a 30%, portanto, não sendo tão mau como noutras ações, fica muito aquém daquilo que seria desejável. E, portanto, há muitos projetos que são muito positivos e enfim, que ofereceriam muitas garantias e contribuiriam para o processo de inovação no setor do ensino superior, que não chegam à fase de financiamento ou que não chegam ao nível de financiamento porque têm projetos que conseguem superá-los do ponto de vista qualitativo. E, portanto, todo o tipo de conteúdos que colocamos na candidatura, em concreto a inclusão de países parceiros, pode e deve existir, mas para isso tem que ser evidente o valor acrescentado que os mesmos trarão a esta parceria. O financiamento desde 2022 é um financiamento com base em montantes fixos, ou seja, com base em lump sums. São 3 categorias que estão disponíveis, portanto podemos ter projetos que terão um montante de 120 mil euros, ou 250 mil, ou de 400 mil euros, em função daquilo que seja o orçamento previsional do projeto, as atividades que a parceria preveja, os resultados que pretende alcançar, terão que fazer uma estimativa orçamental e, com base nessa estimativa, terão que escolher uma das 3 categorias de financiamento. Essa estimativa orçamental tem que ser detalhada, tem que fazer sentido, ou tem que ter fundamento, enfim, tem que haver uma lógica em relação àquilo que o projeto pretende realizar, tem que haver uma ligação entre essa ambição e aquilo que se propõe realizar em termos de atividades, e tem que ser apresentada de forma detalhada ao nível de pacotes de trabalho e, como veremos mais à frente, também ao nível de cada um dos parceiros. Desde logo a estrutura do projeto, aqui o meu colega Henrique Quintini e a minha colega Pilar Bravo, que são especialistas na gestão desta ação, saberiam explicar muito melhor esta estrutura de projeto do que eu, mas eu vou fazer aqui o meu melhor. Portanto, desde logo isto são imagens que podem consultar e são estruturas que podem consultar no guia das lump sum, mas desde logo o projeto tem que definir objetivos específicos e para esses objetivos tem que definir para cada um deles atividades que serão realizadas na prossecução desses objetivos, e cada um desses objetivos estará, como é óbvio, associado a um determinado pacote de trabalho ou a vários, ou melhor, um pacote de trabalho poderá ter mais do que um objetivo. E, portanto, definidos os objetivos, estruturação de atividades por pacotes de trabalho em função de cada um dos objetivos e resultados esperados. E para termos resultados esperados temos também que aqui identificar indicadores que nos permitam medir até que ponto esses resultados ou os impactos que pretendemos alcançar são atingidos ou não. Portanto, esta é a informação que não dispensa a leitura do Guia das lump sum, que é um guia que, na minha opinião, para esta tipologia de projetos está muito bem conseguido e que pode ajudar os candidatos a construírem a sua proposta de forma muito, muito consistente. O orçamento, como eu referi há pouco, tem que ser apresentado de forma detalhada, e significa então, vamos dizer, para a parceria, qual será o montante destinado a cada um dos parceiros, para cada um dos parceiros, qual a sua participação em cada um dos pacotes de trabalho que o projeto preveja, sendo que normalmente o primeiro pacote de trabalho é o pacote de trabalho onde se insere também a rubrica de gestão ou project management. E, portanto,
orçamentos detalhados que façam sentido e que sejam justificados nas atividades e nos montantes que apresentam e que têm que ser previstos pela parceria, ou seja, já não acontece como acontecia até 2021, a disponibilização de tabelas de referência com montantes de referência, não, isso hoje em dia fica ao critério de cada parceria e, portanto, são orçamentos que têm que, de algum modo, também apelar a um trabalho grande, prévio e pronto, e algum exercício de reflexão para que possam ser construídos. Que tipo de atividades podem acontecer ao abrigo destes projetos? Atividades ligadas à gestão, planeamento, coordenação, comunicação com parceiros, supervisão de atividades, mas também a organização de atividades de aprendizagem, de ensino e formação, as designadas LTTAs, a organização de reuniões e eventos, sejam esses eventos de multiplicação, sejam esses eventos de outra ordem, as reuniões de projeto, as chamadas TPMs, Transactional Project Meetings, mas também a produção de resultados ou de produtos concretos, tais como publicações, materiais, plataformas, enfim, documentos diversos, e ainda atividades de disseminação ou de divulgação ou de multiplicação daquilo que são os resultados que o projeto vai alcançando. E, portanto, estes resultados pretendem-se, e essa é uma das componentes que será avaliada na vossa proposta, é precisamente de que modo é que não só chegamos aos resultados, mas de que modo é que eles vão ser dados a conhecer para os públicos-alvo a quem se dirige o projeto. E o público-alvo, em princípio, no setor do ensino superior, é a comunidade do ensino superior. E, portanto, todas estas atividades cabem dentro de um projeto deste tipo, são considerados custos elegíveis e fazem sentido numa tipologia de parceria como esta, e por isso serão atividades que serão cobertas ao abrigo da lump sum atribuída, que, repito, pode ser de 120 mil, 250 mil ou 400 mil euros. Os projetos, cada uma das propostas, antes de ser um projeto, tem que, entre outras coisas, dizer qual a prioridade a que se dirige, pode ser uma ou mais, mas desde logo uma prioridade horizontal, ou seja, é um projeto que pretende contribuir para a inclusão e diversidade, para a transição à transformação digital, para o combate às alterações climáticas e ambiente, ou para o aumento da participação ativa na vida democrática ou aumento da cidadania ativa. Isto em termos gerais, mas depois, no âmbito do ensino superior, existem também prioridades que, enquadradas ou relacionadas com aquela que é a prioridade geral, podem e devem ser identificadas em certa proposta. Exemplos de prioridades específicas para o ensino superior, desde logo a promoção de sistemas de ensino superior que sejam mais interligados e que, portanto, que promovam uma lógica ou uma cadência de cooperação regular, constante. Nós falámos disto quando falámos das prioridades do ensino superior na primeira parte da sessão. Estimular práticas inovadoras nos processos de aprendizagem e de ensino ao nível do ensino superior, construir sistemas de ensino superior que sejam eles próprios mais inclusivos, desenvolver as ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemáticas no ensino superior, em particular, desenvolver estas áreas de estudo e aumentar a participação das mulheres nas mesmas, recompensar a excelência na aprendizagem, no ensino, desenvolvimento de competências e apoiar a capacitação digital do setor. Estas são algumas das prioridades específicas que poderão ser associadas à vossa proposta. E em relação ao KPA 220 HED, era aquilo que eu tinha para partilhar convosco. Depois teremos, eventualmente, a oportunidade para tratar disto de forma mais detalhada na próxima sessão que teremos, que é uma sessão de apoio já virada para a parte prática, para a concessão de candidaturas e que será no próximo dia 8 de fevereiro, também em formato online. Aproveito e também anuncio já isso. Portanto, teremos ainda 3 sessões até fecharmos alguns destes prazos de candidatura. Em concreto, dia 30 de janeiro, uma sessão dedicada ao apoio a candidaturas KA171. No dia 6 de fevereiro, uma sessão dedicada ao apoio a candidaturas KA130 e KA131 e ainda no dia 8, uma sessão dedicada ao apoio a propostas para a ação KA220 HED. Avançando naquilo que são, daquilo que é a ação-chave 2 do Programa Erasmus+, entramos numa nova, e daqui até ao final entramos apenas em ações centralizadas, ou seja, geridas a partir de Bruxelas, pela agência executiva. Também em cada uma delas terá um e-mail de apoio específico para essa ação. E isto significa que os processos de análise são da responsabilidade dessa agência executiva, de análise ou de avaliação de propostas, tais como determinado tipo de esclarecimentos em matéria de gestão de projetos em curso, ou eventualmente algum tipo de detalhes que a agência não consiga por si só esclarecer por via da consulta dos documentos que são públicos e oficiais. O que é que isto quer dizer? A agência tem a missão de divulgar este tipo de ações.
pode e deve ajudar as instituições a compreender as ações, desde que essa informação esteja acessível por via dos documentos oficiais, e ela está tanto para a agência como está para cada instituição. Portanto, nós podemos tentar ajudar, mas a partir de um determinado nível de complexidade, isso pode e deve ser perguntado à própria agência executiva. Avançando, os Capacity Building para o ensino superior, ou o reforço de capacidades no ensino superior, são projetos que têm a sua candidatura aberta até ao próximo dia 8, não temos muito tempo, mas uma vez mais este tipo de ação já foi sendo divulgada pela agência executiva. A agência deu indicação desses momentos de divulgação no final do ano passado, e esses vídeos essas sessões estão também gravadas e disponíveis no canal YouTube salvo erro, do programa Erasmus, ou da Comissão Europeia. Confesso agora aqui, da Direção-Geral de Educação e Cultura, não sei precisar agora qual será o canal YouTube, mas estão disponíveis online. Portanto, candidatura até dia 8 de fevereiro. O que é que são os projetos, ou o que é que pretendem os projetos de reforço de capacidades? Acima de tudo, pretendem melhorar a qualidade do ensino superior em países terceiros, e isto significa que os países do programa, ou países, Estados-membros e países associados, vão, por via da experiência e da capacidade que têm, ajudar parceiros no resto do mundo, e vão, de alguma forma, sem querer ser pretencioso, exportar aquilo que são boas práticas ou modelos de referência que tenham sido bem-sucedidos em matéria de gestão das suas instituições, ou mesmo das políticas nacionais, veremos isso mais à frente. Pretendem melhorar o nível de competências e o potencial de empregabilidade dos estudantes ou jovens em geral desses países terceiros, e nós sabemos que muitos destes países, em algumas regiões, são países com populações muito jovens, onde há um problema grave de desemprego ou de ocupação. Há muitos jovens e não há capacidade, por exemplo, de empregar todos, daí que o estímulo ao desenvolvimento de autoemprego, ao empreendedorismo, ao desenvolvimento de competências que lhes permitam, enfim, ter enquadramento naquilo que é a oferta que o mercado de trabalho tem para si. Portanto, são contributos muito importantes que os países do programa podem dar ao abrigo destes projetos. Reforçar o ensino, os mecanismos de avaliação, a garantia de qualidade, a gestão, a governação, a inclusão, a inovação, a base de conhecimentos, e também o processo de internacionalização das instituições de ensino superior nos países terceiros, aumentar a capacidade dessas instituições e das suas autoridades para modernizar o sistema no seu todo e não apenas numa perspectiva institucional, melhorar a formação do staff dessas instituições parceiras desses países e, como é óbvio, estimular uma cooperação, se possível, de modo regular, para, como diz o próprio nome desta ação, promover o intercâmbio de boas práticas, promover, desenvolver ou transferir processos inovadores entre os parceiros de um projeto e, portanto, por conseguinte, para a ação no seu todo, entre diferentes regiões do mundo. Os financiamentos são de 3 tipos, porque há 3 vertentes de financiamento. Há, desde logo, projetos de pequena dimensão que visam promover o acesso à cooperação no ensino superior e, acima de tudo, são projetos com um financiamento mais baixo, porque são também eles menos complexos, e o seu principal propósito, que é esta vertente 1, é o de aumentar ou estimular a atividade internacional das instituições desses países terceiros. Projetos de 24 ou de 36 meses com um orçamento de 200.000 a 400.000 euros por projeto. Uma segunda vertente, que são parcerias para transformação no ensino superior, onde se pretende um impacto mais significativo, de longo prazo nessas instituições parceiras, e, portanto, já aqui expondo estratégias de longo prazo em matéria de internacionalização, de modernização, na partilha ou na colaboração que os parceiros terão ao abrigo do projeto, e tendo em vista ou visando a produção de impactos já para além da própria comunidade académica das instituições parceiras. São projetos também de 24 a 36 meses, com um orçamento entre 400 e 800.000 euros. Por último, os projetos de maior dimensão ou de maior escala, projetos de reforma estrutural, onde o objetivo já é o de uma intervenção ou de um contributo não sobre uma instituição em concreto, mas sobre o sistema de ensino superior desse país, e por isso este tipo de projetos pressupõe a presença de uma autoridade nacional desse país e também de instituições de ensino superior parceiras, que são, de algum modo, agentes de ligação ao próprio sistema do país terceiro. Projetos de 36 a 48 meses, com um orçamento de 600.000 a 1 milhão de euros. Então, em matéria de parceria, os projetos nacionais, qualquer uma daquelas vertentes, podem ter projetos nacionais, onde nós vamos trabalhar apenas com um país terceiro,
ou podem ter projetos plurinacionais onde nós, países do programa, vamos trabalhar com mais do que um país terceiro. Okay? E que podem ser da mesma região ou de regiões diferentes, e retomo aqui, ou recupero aqui a questão das regiões nas quais está dividido o mundo aqui no contexto do Erasmus. Mas desde logo, os projetos nacionais visam a intervenção sobre um país terceiro ou sobre uma instituição de um país terceiro, e portanto tem que ter no mínimo um país terceiro e 2 países do programa, uma IES de cada país do programa e 2 do país terceiro. Na vertente 3 também, como eu referi há pouco, existe, neste caso, a participação de uma autoridade nacional competente, depois a vertente 3, recordo, visa uma intervenção ao nível das políticas nacionais para o ensino superior e não das instituições propriamente ditas. O mesmo acontece para os projetos plurinacionais, ou seja, tem que existir no mínimo 2 países do programa, como nos projetos nacionais, mas aqui temos que ter no mínimo 2 países terceiros. Os países terceiros podem, uma vez mais, ser da mesma região ou de regiões diferentes e tem que, no mínimo, cada país ter representado, se for do programa, uma instituição de ensino superior. Se for um país terceiro, tem que ter 2 instituições por cada país. Okay? Uma vez mais, caso falemos da vertente 3, é obrigatória a participação de uma autoridade nacional competente em matéria de ensino superior. Avançamos para as ações Erasmus Mundus, nomeadamente aquilo que nós conhecemos tradicionalmente como mestrados conjuntos Erasmus Mundus, embora hoje em dia, como podemos ver já a seguir, tenha 2 vertentes. Esta ação é centralizada e tem a sua candidatura até ao próximo dia 15 de fevereiro. Portanto, também é uma parceria de excelência à semelhança do que acontece com as universidades europeias, o que se pressupõe um nível de complexidade e de compromisso grande entre parceiros. Não vamos também explicar isso hoje, mas é uma candidatura que também pressupõe muito trabalho conjunto entre parceiros e que, por norma, começa a ser preparada há muitos meses antes. De qualquer maneira, e com certeza que aqui estarão presentes instituições que estão a trabalhar nesse sentido, para além de todas as outras que já trabalham, e nós ainda, salvo erro, hoje um dos colegas da equipa partilhou um gráfico saído de reuniões com Bruxelas que estão a acontecer esta semana, onde Portugal está muito bem posicionado em termos de participação nesta ação. Eu diria que estará no 5º ou 6º lugar em termos de participação, o que é muito, muito positivo e que demonstra aquilo que é a capacidade das nossas instituições, não só de trabalharem neste contexto ou em contexto internacional, mas em concreto nesta ação que é uma parceria de excelência naquilo que é oferta conjunta de experiências ou de ciclos de estudos e que, portanto, de alguma forma, são níveis de compromisso muito elevados entre as instituições. Bom, parando com estas considerações marginais, desde logo, esta ação tem 2 tipos ou tem 2 vertentes ou 2 lotes. O tradicional, mestrados conjuntos Erasmus Mundus, são programas de mestrado transnacionais disponibilizados por um consórcio internacional que tem que ter, portanto, vários países, sejam países do programa e ou países, tem que ter sempre países do programa e eventualmente países do resto do mundo, e que conduzem esses programas de mestrado a um diploma conjunto desse consórcio internacional ou parceria ou a múltiplos diplomas em função daquilo que sejam as legislações vigentes em cada um dos mesmos. É dirigido, ou a captação de estudantes para estes cursos é feita a nível global, portanto pretende-se que venham estudantes de todo o mundo, se possível estudantes de nível de excelência, mas o que se pretende é que não sejam captados estudantes de um mero país ou de uma mera região. Portanto, havia limitações no passado que não são referidas no guia atualmente, nomeadamente dizia-se antes que até 10% não era permitido mais do que 10% de estudantes do mesmo país dentro de uma determinada turma ou edição de curso, mas hoje em dia essa limitação caiu. De qualquer maneira, cada projeto pode receber um máximo de 60 bolsas, eventualmente adicionais mais 20, em função das regiões que estejam em causa. Mobilidade física é sempre obrigatória e tem que, no mínimo, independentemente da duração que o mestrado tenha, nomeadamente 2, 3 ou 4 semestres, os estudantes que frequentem esse curso terão que fazer frequência académica física em pelo menos 2 países distintos. O projeto será um projeto com uma duração de 74 meses e que pressupõe que esse curso de mestrado que seja aprovado vai ter, no mínimo, 4 edições, okay? Durante os 74 meses em que o projeto seja vigente. Um segundo lote ou vertente de financiamento são as medidas de concessão, foram introduzidas a partir de 2021, são projetos de beneficiário único, ou seja, é quase uma exceção, onde podem ter necessariamente parceiros associados, mas é um projeto de monobeneficiário, onde a instituição se candidata a financiamento para si apenas
e com o objetivo de preparar aquilo que pode vir a ser, por exemplo, no futuro, um mestrado conjunto ou mesmo um curso de mestrado. Em termos de parceria, mestrados conjuntos, no mínimo 3 países diferentes, sendo que 2 têm que ser do programa e 1 tem que ser um país terceiro. E, portanto, aqui esta é também uma das ações que, à semelhança do K171, do Capacity Building, são ações da dimensão internacional do programa, ou seja, que pressupõem sempre a participação de países terceiros. Algumas permitem, estas exigem. E, portanto, os Erasmus exigem a participação de países terceiros. Tem que existir uma instituição de ensino superior dentro da parceria por cada país do programa e uma por cada país parceiro ou terceiro. Podem ser apenas IES do programa. Bom, há aqui... Bom, não sei porque é que tenho aqui esta chamada, mas depois tentarei esclarecer isso. Em relação às medidas de concessão, como referi, projetos de beneficiário único para instituições que tenham uma carta válida. O financiamento ao nível dos mestrados conjuntos prevê a atribuição de financiamento para despesas institucionais, ou seja, por mês 750 euros vezes o número de meses do mestrado, vezes o número de estudantes matriculados, e isso vai nos dar esta contribuição para despesas institucionais, que é de alguma forma a verba de gestão. O número máximo de bolsas de estudo a atribuir será um montante de ou para bolsas de estudo será atribuído um montante de 1.400 euros por estudante, vezes o número de meses do mestrado, vezes o número de estudantes que sejam bolseiros, e isso vai nos dar o orçamento que teremos disponível para a atribuição de bolsas e ainda um complemento destinado a abranger necessidades especiais ou públicos em desvantagem, com base em custos unitários e até um máximo de 120 mil euros por projeto. Este tipo de detalhes ou de informação está toda de forma muito mais detalhada apresentada no guia, ok? Portanto, essa consulta é fundamental. Ainda dentro das medidas de concessão, portanto, montantes físicos únicos, 60 mil euros por projeto, custos diretamente associados às atividades que sejam necessárias para a criação de um novo mestrado, reuniões, conferências, estudos, processos de acreditação, encargos com pessoal, deslocações, custos administrativos. No final, este tipo de projeto exige que seja feita a prova de que as atividades, este e todos, na verdade, as atividades realizadas tenham sido levadas a cabo para que a subvenção seja mantida. Universidades europeias, enfim, nós temos por via de iniciativas autónomas e também a própria agência executiva tem assegurado essa divulgação. Isto é apenas uma informação complementar àquilo que tem vindo a ser divulgado nos últimos meses, e já tivemos reuniões diversas. Eu destaco uma que tivemos recentemente, ou no final do ano passado, na Universidade do Minho, que nos acolheu a nós e a toda a rede de universidades europeias, ou de instituições de ensino superior portugueses que estão incluídas nestas universidades europeias ou que fazem parte de alguma aliança deste tipo. Este tipo de candidatura está aberta até dia 6 de fevereiro. E quais são as ambições de uma universidade europeia? Promover valores europeus que sejam comuns, reforçar a identidade europeia, melhorar aquilo que é o desempenho das instituições de ensino superior na sua oferta, na sua atividade cotidiana e também, portanto, melhorar a sua atratividade e competitividade internacionais. Promover uma cooperação de base sistémica, estrutural e com impactos que sejam também eles sustentáveis e estruturais e sistémicos entre instituições de ensino superior, e aqui falamos então do tal nível de compromisso, onde o objetivo é que estas alianças tenham partilha de recursos, tenham uma estratégia de médio e longo prazo que seja comum entre si. Para além das estratégias institucionais, tem que existir uma estratégia da aliança. E que, portanto, é uma ambição também desta ação, de algum modo, ir ao encontro dos objetivos que estão definidos para o Espaço Europeu de Educação, Espaço Europeu de Ensino Superior e Espaço Europeu de Investigação, e serão universidades europeias que se pretende que atuem como modelos ou role models naquilo que é o contexto do ensino superior no europeu. Portanto, serão universidades de vanguarda que, como poderemos ver já a seguir, terão campos interuniversitários transnacionais, seja a que nível for. Esta ação pode ser muito comparada aos mestrados conjuntos, mas os mestrados conjuntos estão limitados ao segundo ciclo. Aqui, essa limitação de ciclos não existe. Portanto, a atribuição de um diploma conjunto, de diplomas múltiplos, pode acontecer ao nível dos 3 ciclos. Esses currículos pretende-se que sejam inovadores, que sejam flexíveis, se possível baseados no aprendente, se possível centrados em uma lógica de desafios,
e que tenham sempre, desde a sua gênese, na oferta curricular que estas universidades europeias garantam em conjunto, tenham sempre previsto na origem de cada um desses ciclos de estudos ou desses cursos a mobilidade transnacional. Não se define aqui de quanto tempo deve ser essa mobilidade, em que formatos deve acontecer. Isso é deixado ao critério de cada aliança, como de resto a própria estrutura da aliança, os seus objetivos, as suas formas de atuar. Há aqui muito espaço para a criatividade dos consórcios ou das alianças, mas há pressupostos que têm que existir e esta questão da mobilidade imbuída desde o início no ciclo de curso, no ciclo de estudos que é oferecido, é uma delas. Não temos muito tempo, eu não posso também aprofundar muito. De qualquer maneira, a parceria tem que ser no mínimo constituída por três parceiros de pleno direito, mínimo 3 instituições de ensino superior de 3 países diferentes, mas daquilo que temos presente, das alianças com as quais vamos contactando, e em Portugal temos instituições, temos mais do que, salvo erro, 19 instituições, mas temos a participar, mas temos instituições portuguesas em cerca de 19 alianças num universo que hoje em dia está entre os 50 e os 60. Portanto, é muito bom e em nenhuma delas existem só 3 parceiros. Portanto, quando esta ação foi lançada, enfim, o número indicado ou de referência seriam 6 a 7, isto numa primeira fase, com o alargamento ou com a vertente de alargamento que foi aberta desde há algum tempo, em que as alianças já existentes podem alargar o seu universo de parceiros, esse número de parceiros tem vindo a ser sempre aumentado. Portanto, 3 é o mínimo, mas não quer dizer que seja suficiente. Uma instituição só pode participar de uma universidade europeia e também só pode participar, portanto, de uma proposta. Okay? Se estiver já numa universidade europeia em curso, não pode candidatar-se por mais nenhuma. Pode ser parceiro associado de outras, mas não parceiro de pleno direito. As vertentes, então, desta ação, hoje em dia, para o qual 2024, são duas: desenvolvimento de uma cooperação transnacional aprofundada, e isto, entenda-se, é a vertente para quem quer estabelecer uma aliança de raiz, ou seja, é o último ano em que teremos um financiamento deste tipo, tópico 1. O objetivo é criar novas alianças. E um segundo, que é aquilo que se chama Community of Practice, onde o objetivo será aprofundar a ligação entre as alianças que já existem. Tentando explicar isto de outra forma, por via da questão do financiamento para esta ação. Para 2024, como podem ver, temos cerca de 190 milhões de euros destinados às universidades europeias, sendo que apenas 1,5 milhão, apenas 1,5 milhão está destinado ao tópico 2, onde se prevê que apenas exista um projeto, ou seja, daquelas que são as cerca de 50, 60 universidades que já existem, o objetivo é proporcionar que elas mesmas possam funcionar em rede ou possam, de algum modo, partilhar aquilo que são as suas experiências e os seus desempenhos enquanto alianças. E, portanto, prevê-se a aprovação de um projeto que, se possível, inclua o maior número possível de alianças já existentes. O resto do financiamento é destinado ao tópico 1, criação ou aprovação de novas alianças, e que terão projetos com orçamentos distintos em função do número de parceiros que esteja previsto na proposta que vai ser aprovada. Não temos já muito tempo, mas também já não tenho muito mais para apresentar. Avançamos para as alianças de inovação. Em anos anteriores, estas alianças de inovação, dentro das parcerias de inovação, seriam também acompanhadas pelos chamados Forward Looking Projects. Para 2024, essa iniciativa não foi lançada. A candidatura está aberta até 7 de março e é também uma ação centralizada. Objetivos: abordar os desafios societais e económicos nas áreas da educação e, em concreto, do emprego. São projetos de larga escala que pretendem ter impactos sistémicos a nível europeu e, portanto, não serão aprovados muitos projetos, com certeza, e o processo é competitivo a nível europeu e não a nível nacional. São projetos que visam promover e aprofundar a ligação do triângulo de conhecimento, portanto, aproximar e colocar a trabalhar lado a lado os setores empresarial, da educação, em concreto do ensino superior e da formação profissional, e ainda o setor da investigação, estimular a oferta de novas competências, corrigir aquela que é a inadequação de competências que hoje em dia se constata existir na Europa, ou a insuficiência de competências para determinados perfis profissionais, e também promover
uma transição para uma economia verde, há uma referência importante nesta ação ao Blueprint, e ainda promover a inovação, o uso ou o desenvolvimento de novas tecnologias e do processo de digitalização. Caracterização, temos aqui também 2 lotes. O lote 1, alianças para o ensino e empresas. Quem se pode candidatar é qualquer instituição que tenha existência legal num dos países do programa, projetos de 24 ou 36 meses, financiamento de 1 milhão ou de 1,5 milhão em função da duração. No mínimo tem que ter 4 países do programa envolvidos e 8 parceiros de pleno direito, sendo que desses 8 parceiros, 3 têm que ser intervenientes no mercado de trabalho e 3 têm que ser prestadores de ensino e formação, entenda-se uma instituição de ensino superior e ou uma instituição do ensino e formação profissional. Para o lote 2, alianças para a cooperação setorial em matéria de competências, pode-se candidatar também qualquer entidade com existência legal no país do programa, 48 meses de duração, financiamento máximo de 4 milhões de euros e a parceria é maior, portanto, no mínimo 8 países envolvidos, sendo que tem que esses 8 países agregar no mínimo 12 parceiros de pleno direito, 5 vindos do mercado de trabalho, 5 que sejam prestadores de ensino e formação, seja ele do nível profissional, seja ele do nível do ensino superior. Avançamos então para a última ação que trago para vos mostrar, que é aquela... Eu presumo que isso tenha ficado entendido, mas o objetivo seria dar a conhecer a todos os presentes aquilo que são as oportunidades que o programa Erasmus tem para o setor do ensino superior. E, portanto, todas as ações que vimos são ações que têm enquadramento para acolher projetos de instituições de ensino superior e, em alguns casos, de organizações que não sejam necessariamente instituições de ensino superior, mas que operem ou que atuem no setor, ou ligadas ao setor. A última dessas ações, que não se insere em nenhuma das ações-chave 1, 2 ou 3, que nem sequer foi aqui abordada, mas também não interessa hoje, essas são as ações Jean Monnet e que têm um prazo de candidatura até dia 1 de fevereiro, portanto, provavelmente o prazo mais curto que vimos até aqui. Estas ações, como está aqui demonstrado, visam promover atividades de ensino e de investigação sobre o processo de integração europeia, ou seja, sobre a construção da União Europeia, sobre aquilo que é o desenvolvimento que este espaço tem vindo a trilhar e pretende ter enquanto espaço comum ou coletivo ou, eventualmente, enquanto unidade, se é que podemos usar essa expressão, para aquilo que é a União Europeia. Temos aqui várias vertentes de financiamento. Este tipo de ações estão abertas ao setor do ensino superior, mas também também aos outros setores de educação e formação. De qualquer maneira, dentro daquilo que são as ações Jean Monnet, temos 3 tipologias de participação e, por isso, 3 ordens de financiamento. As primeiras são os módulos, que visam ser cursos ou programas de ensino curto, entendamos, como o próprio nome indica, módulos, cadeiras, disciplinas, com uma duração mínima de 40 horas de ensino por ano letivo e com projetos até 3 anos. Aqui o objetivo é, por exemplo, em qualquer instituição de ensino superior do espaço europeu ou do espaço global, desenvolver uma disciplina, por exemplo, de estudos europeus ou introduzir a matéria dos estudos europeus em várias disciplinas e, portanto, ter uma estratégia multidisciplinar. Este tipo de iniciativas, módulos Jean Monnet, tem um financiamento para 3 anos de 35 mil euros. A segunda opção são as cátedras, e as cátedras são cargos docentes com especialização em estudos sobre a União Europeia e são dirigidas a professores universitários, ou seja, a cátedra, em caso de atribuição, é detida por um único professor do ensino superior, que pode ter uma equipa que o apoie para esse propósito e que está obrigada a lecionar no mínimo 90 horas de ensino por ano letivo. E também aqui os projetos são de 3 anos. Financiamento, 60 mil euros. Por último, os Centros de Excelência Jean Monnet, com financiamentos até 100 mil euros e que pretendem ser pontos focais de competências e de conhecimentos relacionados com os temas da União Europeia e que podem estar em qualquer instituição de ensino superior de qualquer parte do mundo. Okay? Aqui o financiamento só pode ser atribuído um financiamento por cada instituição de ensino superior, ou seja, caso uma instituição já tenha um centro de excelência deste tipo, não é possível repetir essa atribuição. Portanto, funciona para a instituição de ensino superior no seu todo e não interessa se está numa ou em determinada faculdade dessa mesma instituição. E pronto, como eu tinha prometido, não acabámos ao meio-dia, mas mesmo assim acho que não houve uma derrapagem muito grande. Vamos ver o que nos reserva aqui o fórum ou se ainda existem questões pendentes às quais eu consiga responder.
Desde logo deixar-vos também algumas ligações importantes para aquilo que são, para aquilo que é a confirmação destas informações e até mesmo muito mais detalhes sobre cada uma delas. Repetir aqui que teremos ainda sessões de apoio de âmbito prático já sobre aquilo que é a utilização, preenchimento, submissão dos formulários de candidatura para estas 4 ações. Dia 30 de janeiro, K171, dia 6 de fevereiro, K130-131 e K220HED no dia 8 de fevereiro. Agradeço, ficam aqui os meus contactos, que creio eu também foram sendo aqui, os meus contactos e os contactos da equipa do ensino superior, que foram sendo também partilhados convosco ao longo da apresentação.